Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Unidade temática, o território brasileiro. Ainda continuando o nosso assunto com as características do território brasileiro. Aula anterior, climas do Brasil. Essa agora é vegetação do Brasil. Brasil, vegetação original. Então, nós temos aí o mapa, já li o título do mapa, aqui a Rosa dos Ventos, para a gente se orientar, né, a direção e tudo. E aqui nós temos a legenda. Na legenda, vocês podem observar aqui a floresta amazônica, a Mata Atlântica, mais esse verdinho aqui, né, mais claro. Mata dos Pinhais, aqui, local um pouco mais frio, né, do nosso território brasileiro. Cerrado, totalmente no centro-oeste. Caatinga, aqui, mais no nordeste, né, a Caatinga. Campos, lá no sul, né, aqui. Complexo do Pantanal, Mato Grosso, está aqui, centro-oeste, né? E vegetação litorânea, que é essa partezinha aqui que pega o litoral, né? Todinho aqui, ó, o litoral, essa partezinha amarronzada aqui. Só que aqui é a vegetação original, certo? Do Brasil. E aí, hoje em dias, a gente não tem essa extensão todinha dessa vegetação, certo? A floresta amazônica, a vegetação amazônica é densa e apresenta, em geral, árvores de grande porte e variações, como florestas fluviais alagadas, também chamada matas de inundação, mata de igapó, permanentemente alagada, e mata de várzea, periodicamente alagada, e as campinas. Quando ele fala aqui em mata de igapó, permanentemente alagada, todo o tempo ela está com água, né? E aí a mata de várzea, que é só por período, certo? Trouxe também uma imagem para vocês verem a questão do desmatamento, né, na nossa floresta amazônica, certo? É uma vegetação de árvores altas, né? Quando fala assim, árvores de grande porte, né, e variações, grande porte quer dizer árvores grandes, altas, e variações, várias espécies, né, de vegetação. Mata Atlântica, vegetação densa e com grande diversidade de espécies endêmicas. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que, no passado, recobria extensa faixa do litoral brasileiro, estendendo-se do nordeste ao sul do país e avançando quilômetros em direção ao interior. Como eu falei para vocês já, que a nossa vegetação, ela já não é mais como a vegetação original, certo? Já tem modificado devido à ação humana. Mata dos Pinhais, floresta subtropical, localizada nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Mata dos Pinhais foi bastante devastada ao longo do tempo. A Mata dos Pinhais é composta de uma variedade restrita de espécies vegetais, das quais a predominante é a araucárias. Araucárias, pessoal, é esse estilo aqui de árvores. Ela cresce bem alta e lá na parte superior dela aqui
surge as suas folhas, né? Por isso que é chamada Mata dos Pinhais, por conta dessa folhinha muito parecida com pinho, certo? E o estilo dela é esse, das árvores. Cerrado, segunda maior formação vegetal do Brasil, ocupa mais de 20% do território nacional, predominando na região centro-oeste. Há predomínio de vegetação de pequeno porte e árvores isoladas. Olha, pessoal, os troncos dessas árvores são bastante retorcidos. Veja só, a casca bem grossa do tronco delas e as folhas distribuídas dessa forma aqui, bem espalhadas. São bem retorcidos os troncos das árvores, característica dessa vegetação que é o cerrado. Ela também se encontra uma parte no Nordeste, certo? Não o que predomina é na região Centro-Oeste, mas ela também é encontrada no Nordeste. Caatinga ocorre na zona semiárida mais populosa do planeta e ocupa parte da região Nordeste. As plantas dessa vegetação são adaptadas à falta de chuvas, como os cactos, e muitas não apresentam folhas durante longos períodos. Aqui são os cactos, né? São plantas que é característica dessa vegetação aí, caatinga. Elas são bastante espinhosas e dentro de cada plantinha dessa, que é o cacto, tem água. Por isso que ela resiste a esse tempo tão seco e essa zona semiárida. Campos. A vegetação dos campos caracteriza-se pela predominância de gramíneas. No Brasil, é encontrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul. É bastante utilizada para a alimentação do gado bovino na pecuária extensiva. Essa vegetação tem essa característica aqui dessas plantas, parece uma grama, certo? O que predomina é tipo uma grama, por isso o nome é Campos. Complexo do Pantanal, localizado na região centro-oeste do Brasil, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse tipo de vegetação apresenta formações diversas e, por isso, é chamado do complexo. O Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante a época das cheias, quando os rios transbordam. É bem característico dessa vegetação, o Pantanal, ser bastante alagado, né? Tem vários lagos. Vegetação litorânea. Os principais tipos de vegetação litorânea são a vegetação de restinga e os manguezais. Estes apresentam árvores com raízes expostas, que escoram a planta em solos lamacentos. As duas vegetações sofrem com a ameaça da expansão urbana e a poluição dos rios e dos oceanos. A vegetação de restinga é essa aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu trouxe essa imagem aqui. Vegetação de restinga. As raízes são expostas e é mais encontrado esse tipo de vegetação na parte mais do litoral, certo? E aqui nós temos os manguezais, com raízes expostas também, e todas duas sofrendo, né, ameaça da expansão urbana e a poluição dos rios.
Então, pessoal, a gente fica por aqui com mais um assunto do nosso território brasileiro e até o nosso próximo encontro, pessoal.